Olá, amigo Sudaca! De volta com a Sul-Americana 2025, fase de playoffs. Os playoffs das oitavas de final da Sul-Americana, muitos times brasileiros e, lógico, o melhor resumo da semana aqui no Sudaca Brasil depois da vinheta. Pois é, amigos, mais um boletim da Sul-Americana, mas antes eu preciso me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Bruno Garcês, jornalista, especialista em futebol sul-americano, e este é o canal Sudaca Brasil, tudo sobre o futebol aqui no continente. Agora em parceria com Bola pra Resenha TV, deixe seu like, se inscreva nos canais, dá essa moral pra gente. E obrigado a todas as mensagens que eu recebo aí de sugestões de vídeos. Muito obrigado. Antes, vamos ver os resultados desses playoffs, os jogos de ida que aconteceram essa semana. Lembrando que quem se classificar já está nas oitavas, né? E já temos os confrontos acertados. Começamos com o Central de Córdoba 0, Cerro Largo 0 lá na Argentina. Tivemos também um 0-0 no time praticamente reserva do Bahia contra o América de Cali, lá na Fonte Nova. A goleada do Independente Del Valle em cima do Vasco, lá em Quito, 4-0. Na quarta, tivemos o Bolívar ganhando do Palestino por 3-0, com 2 gols nos descontos, final 3-0. O Aliança Lima ganhou do Grêmio por 2-0, importante vitória lá no Matute. E o Once Caldas Matreiro venceu por 3-0 o San Antônio de Bolo lá em Cochabamba. E na quinta, Laú de Chile goleou o Guarani do Paraguai por 5-0 no Estádio Nacional. E o Galo ganhou por 1-0 do Atlético Bucaramanga lá no Américo Montanini. Vamos então ao melhor jogo, e eu resolvi escolher Independente Del Valle 4, Vasco 0. Mas foi goleado os Mata-Gigantes, né? Sim, mas o Vasco começou muito bem o jogo, pressionando o time equatoriano. E lá em Quito, mas logo o time de Rabanal começou a mudar a história do jogo, e inverter essa pressão. E foi mais efetivo, e nisso fez 4 gols. E controlou as ações, e leva importante vitória lá para São Januário. Melhor jogo para mim. E o pior jogo eu vou ficar com Central de Córdoba 0, Cerro 0 do Uruguai. Mas os dois times são muito limitados, né? Que gostam mais de jogar no contra-ataque, se sentem mais à vontade nesse esquema. Times reativos. E ali jogando na Argentina, a bola ficou mais com os ferroviários. E pouco aconteceu. Jogo ruim, principalmente na construção. Truncado, muitos erros de passes. Tivemos alguns lances de bola parada, mas é muito pouco. Em geral, um jogo muito pobre. E conseguiu ser pior que o desmotivado Bahia 0, América de Cali 0, lá na Fonte Nova, que também foi muito ruim. Parabéns aos envolvidos. A surpresa da rodada, eu vou ficar com a contundente vitória do Aliança Lima em cima do Grêmio, 2-0. Tá certo que o time de Mano Menezes não é um super time, mas é o futebol brasileiro contra o futebol peruano. Há uma diferença enorme entre os dois países. Mas o time de Pipo Gorosito foi bem melhor. Poderia ter ganho até demais. 2-0 foi pouco. E leva a importante vantagem lá pra Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. O melhor time da rodada, eu ia ficar com o meu time, né? Que aplicou uma goleada bem elástica em cima do Guarani, mas tenho que ser imparcial. E o melhor time pra mim foi o Independente Del Valle. Tomou a pressão no início, mas depois controlou o jogo e poderia ter ganhado até demais. E amassou o time de São Januário. E lógico, o Vasco é superior ao time paraguaio. Por isso que eu considero o time equatoriano como o melhor da rodada. O pior time da rodada, aquele que teve a pior performance desta semana, eu fico com o Guarani do Paraguai. Mas ele teve um cara expulso ali no final do primeiro tempo, ok, mas o time foi bem abaixo do que eu esperava. E o segundo tempo, com 1 a mais, a Laú fez um verdadeiro massacre. E 5-0 ficou pouco. Praticamente o time se entregou. Falou, não temos mais chances. Aí temos que ser justos, né? Foi o pior time mesmo da rodada. Fazer o quê? El Pibe de Ouro, ou seja, o garoto que se destacou com mais até 22 anos de idade. Eu vou ficar com o Patrick Mercado Independente Del Valle, amigo. Este meia é completo. Eu já indiquei ele nos meus vídeos de apostas, tanto na da Libertadores quanto de apostas de meias. Jogou muito, fez 2 gols, mas não é só isso não. Todas as bolas passavam por ele. O garoto vai longe. O goleiro da rodada, a luva de ouro, eu vou ficar com o Léo Jardim do Vasco, amigo. Mas ele tomou 4 gols. Os amigos, ele fez 7 defesas, diversas complicadas. Deu rebote em algumas, ok, mas se não fosse ele, o estrago seria bem pior pro Vasco. Além de receber a maior nota do SoftScore. O melhor jogador da rodada, eu tenho que ficar com o Patrick Mercado, dependendo do Vale, que jogou este meia. E como eu disse, esse moleque é uma joia. Vale ouro, marcação, construção de jogo, um meia completo. Pode jogar de 5, de 8, de 10. É inteligente para se movimentar, que impressiona. E tem apenas 21 anos. Vale ver o jogo novamente só para ver Mercado jogar. E o gol da rodada, eu vou deixar claro aqui, eu vou passar rapidinho os gols, até por causa dos direitos autorais. Mas eu fico com Fabián Ormazábal da Laú de Chile. O time já estava ganhando muito bem do Guarani, ele faz esse lindo gol, pega bem na bola, plasticidade nesse gol que me chamou a atenção. A lambança da rodada eu vou ficar com o Palestino do Chile, amigo. Que ok, teve um pênalti contra nos descontos, mas depois deu um apagão no time. Quando se encaminhava para um 2-0, poderia ter uma chance lá no Chile, toma mais um gol.
paralisação total da defesa chilena. E Tonino Melgar fez 3-0. Aí ficou difícil pro quadro árabe, viu? Então vamos pra seleção da rodada. Eu fico no gol com o Léo Jardim, lógico, minha luva de ouro. Menção até pra Jorge Soto, do América de Cali, pegou muito bem também. Na lateral direita eu fico com Jesus Sagredo, do Bolívar. Na esquerda eu fico com Matias Sepúlveda, da Laú de Chile. Deu passe pra gol, passes importantes. Na zaga eu vou de Carabajal, do Del Valle. Fez o gol, inclusive, né? O primeiro. E Yuri Cacermeiro, o do zagueiro do Central de Córdoba, de apenas 23 anos. Fez 15 cortes, amigo. No meio, eu vou de Patrick Mercado, do El Valle, né? Melhor da rodada, sem discussão. Javier Altamirano, da Laú de Chile, vive grande ano. Ele ex-Estudiantes e ex-Huachipato. Tá jogando muito bem. E Sergio Penha, do Aliança Lima, que voltou da Europa, entrou no primeiro tempo, mas comandou o meio de campo. Lá na frente eu vou colocar Lucas Assad, da Laú de Chile. O garoto voltou a jogar bola, é isso que a gente espera dele, tem qualidade. E Eric Castillo, tá jogando demais no Aliança Lima, essa temporada maravilhosa do equatoriano. Todas as bolas vinham nele, né? E como centroavante eu vou colocar Luiz Gomes do Once Caldas, que entrou no segundo tempo, deu um gás pro Blanco e Blanco e ainda fez um belo gol. Então, amigos, só um brasileiro que está já classificado direto para as oitavas, que é o Fluminense. Né? Tivemos outros brasileiros nessa rodada. O Grêmio vai ter tarefa difícil, mas tem condições. O Vasco complicou sua vida. Mas o que me chateia nesses dois times é que os dois jogaram muito mal nessa rodada. Vão ter que jogar muito mais na volta. O Bahia, com o time reserva, né, mostrou desinteresse total na competição. É uma pena. Até acho que o Esquadrão de Aço tinha condições de chegar, de ir longe nessa competição. E valeria muito um título internacional. O Galo ganhou com um a menos, louvável. Ok, importante vitória nos resultados, mas o jogo foi muito pífio do Atlético. Não jogou bem, mas venceu. E pode até passar, é o favorito, mas precisa jogar muito mais para chegar nas instâncias de semifinais e final. E o Bolívar, Laú de Chile e Once Caldas encaminharam sua classificação, né? Muito difícil que eles percam essa vaga nas oitavas. E fica mesmo o jogo aberto entre Cerro e Central de Córdoba, o jogo vai ser no Uruguai, e o jogo do América de Cali com Bahia. Tá aberto. E aí vamos ver quantos times que vieram da Libertadores que passam para as oitavas de final desta competição da Sul-Americana 2025. Lembrando que os jogos já são nessa semana agora, os jogos de volta. E aí, lógico, teremos um boletim no final dela, fazendo o resumo de todos os jogos, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus, tchau, tchau.